Ai, gente, tá muito engraçado isso aqui. Cuidado com a voz, até para gritar, a gente tem que gritar finamente. Gritar com jeito, para não estragar a voz. Olha aí, mãezinha. Agora, Pamela Rachid, nossa fonoaudióloga convidada, eu quero te perguntar, por que que a gente fica rouco? Por conta do mau uso da voz, do uso inadequado. E o uso adequado consiste, como eu disse, né, na laringe baixa, a campainha alta, tonalidade de voz no tom adequado. Então, por exemplo, o tom adequado é de 3 a 5 tons acima da nossa nota mais grave. Eu, por exemplo, ó, não aguento mais, então, um mi. Mi, então de Mi, Fá sustenido um tom, Sol sustenido 2. A partir de 3 começa a ser o meu tom ideal. Então eu preciso, vamos deixar no quarto tom, né? Então um Dó aqui é o meu tom de fala. Dó, ó, é o meu tom de fala e já tô no Dó, né? Então, porque isso não sobrecarrega a prega vocal. Eu não estou fazendo tensão. O músculo do grave, que é o tireoaritenoide, que é um músculo altamente fatigável. Então, se eu fico falando mais grave do que eu devo falar, eu vou sobrecarregar também a minha prega vocal. Então, temos que falar dentro do nosso tom adequado de voz, temos que falar com a postura adequada de voz. Então, para fala aqui, eu com a senhora, falar uma fala que a gente fala preservada, que é comendo o ar, mais baixinho, né, mais vertical que a gente chama, uma voz mais vertical. Já para gritar, que a gente coloca outras ressonâncias, né? Não só como a que eu falei com a mãe, né? Com a criança, mas existem outras projeções. Então, se é para um público, uma igreja, por exemplo, acabou a força, e eu tenho que falar, vou usar aquele mão. Então, abram agora! Mas se eu estou num público mais restrito, que eu vou alcançar só aqui na frente, né? Na horizontal, eu vou usar um N, por exemplo. Então, abram agora a palavra de Deus no capítulo tal, no versículo tal. Algo mais, não precisa ser tão gordo. E que não canse a tua voz. Vamos falar da respiração? Porque muitas vezes a pessoa até usa mal a voz porque tem um outro problema respiratório. Como que o fonoaudiólogo com o médico do pulmão, como é que isso? Vocês trabalham em equipe? Totalmente. Eu não gosto de atender, começar até avalio sem um diagnóstico médico. Mas para dar continuidade ao tratamento sem um diagnóstico médico, eu não gosto de fazer e nem devo fazer. Porque estamos falando do instrumento mais importante, né, do nosso corpo, que é a voz. Sem voz a gente não fala, não expressa, enfim. Então, assim, tem exercícios como por exemplo, que muitos professores de canto passam em aula, que muitas pessoas, por terem visto em algum lugar, utilizam desse recurso, mas que ele é altamente perigoso. Então, imagine se uma pessoa tiver um vasinho de sangue na borda ali da prega vocal de saída, onde tem o fechamento, o impacto, e eu faço um trrr errado, por exemplo, eu vou minar sangue para essa prega vocal e eu posso acabar adquirindo uma voz, aquela voz assim, ó. Tem que falar desse jeito, assim, meio que de monstro, né? Porque vazou sangue. Então, o que acontece? Eu tenho que estar em contato com o otorrino para eu saber exatamente o que essa pessoa tem para eu agir diretamente na patologia que ela tem e com cuidados, óbvio. Tá vendo, amiga, a importância de um profissional certo para o problema certo. A gente deu uma risada aqui, a pessoa que fala roucamente. Tem gente que acha que é bonito, mas falar rouco é falar doente, não está falando bem. Vai chegar uma hora que essa rouquidão vai trazer sérias consequências. Lembrando que rouquidão, ela não se limita só a uma voz rouca, mas também qualquer tipo de distúrbio vocal, ela é uma disfonia, a disfonia que é a rouquidão. Então, se a pessoa fala pelo nariz, oi, bom dia, boa tarde, isso também é um tipo de rouquidão, uma disfonia, né, o nome correto. Então, temos que tomar cuidado com isso também. Você está fazendo ajustes de ar, né, uma voz mais soprosa, isso também é rouquidão.
Se está falando mais tenso, se a pessoa já está falando mais tenso, é porque certamente, provavelmente, ela já tem também uma patologia de voz. E sabe, amiga, é importante você conhecer a sua voz. Porque às vezes o seu marido fala, eu não aguento escutar a sua voz. Porque de repente, você quando fala com ele, usa a entonação errada. A voz mais esganiçada e irritada. E olha só, você tem que ter estratégia, amiga. Saber falar na hora certa, saber respirar. Então, olha aqui a nossa dica do programa Mulher da Verdade. Procure uma fonoaudióloga. Porque a fonoaudióloga, né, Pamela, é aquela que vai fazer os exercícios, aquela que vai te apoiar, te ajudar a entender, não é isso? Sim. Inclusive, há casos que não é nem você, são os seus próprios filhos. A criança que não fala, Sim. a criança que tem preguiça de falar, a criança que está demorando para falar. A mãe tem que procurar um fonoaudiólogo? Com certeza, com certeza. Houve algum atraso de linguagem, é normal que a criança, assim, até uns 2 anos de idade, não fale tudo, mas fale alguma coisa. Se a criança está demorando para falar alguma coisa, né, algumas palavras, é necessário que busque, sim, uma ajuda fonoaudiológica. Excelente, amei falar com a Pamela Rachid. Aqui embaixo está o consultório dela, aqui na região. Você vai amar e é uma mulher da verdade. Amém. Super beijo. Obrigada, apóstola. Continua comigo, amiga.